apenas o versículo, do versículo 1 ao 4, e aí nós depois oraremos. José foi levado para o Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José, o mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Amado Deus e Pai, somente por causa da tua misericórdia, nada mais, não temos nada senão a tua presença, a tua palavra e a tua misericórdia. Fale conosco, fale, ministre aos nossos corações. Nós queremos sair nesta noite daqui com esta certeza. Tu falou conosco, apesar de mim, apesar de nós. Que não seja, Senhor, não olhe para as nossas imperfeições, pois se olhar para as nossas imperfeições, Senhor, o que seria de nós? Mas a tua graça e misericórdia nos mantém de pé, e a partir dela sabemos que nós podemos chegar até a ti. Ministra, Senhor, é a nossa oração agora em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. José na casa de Potifar. A história de José começa na casa dele, com 17 anos. Aqui ele está na casa de um estranho. Na casa da sua família, ele era ali um filho. E ele, como filho, desfrutava de dádivas como filho. Dádivas da casa do seu pai, da sua mãe. Nós sabemos dessa história, só para lembrar que ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham um ódio pela vida de José. Isso porque José, ele era um filho mais amado na casa do pai, dentro daquele contexto. O pai, Jacó, ele demonstrava e fazia isso de uma forma, não tinha o cuidado de fazer isso diferente, mas demonstrava esse amor ao José de uma forma pública aos olhos dos outros. Deu, por exemplo, a Bíblia conta que deu para José a túnica, uma túnica de cores, e muito provavelmente, nesse contexto, é algo valiosíssimo. Então José, ele já tinha certo destaque. Até um dia é enviado pelo pai para o campo para ver como estavam os irmãos, e os irmãos, quando olhou de longe, falou: lá vem um tal sonhador. José teve sonhos, esses sonhos falavam de um projeto de Deus na vida dele. Deus, ele nunca vai deixar você ignorante dos planos que ele tem para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Enquanto eu estou nesta terra, você é alvo do amor de Deus, e para que esse amor venha a trazer você para perto, ele tem planos, e bons planos. A Bíblia fala de bons planos, planos que vão fazer você e eu sermos pessoas melhores, pessoas ligadas a ele. E Deus tinha planos para a vida de José e mostrou esses planos através de sonhos. José contou esses sonhos para a família, para o pai, para os filhos, e não deu certo. Talvez não fosse a hora de José contar. Nós temos que saber nos comunicar na hora certa, no tempo certo, porque muitas vezes comunicamos aquilo que Deus nos dá para pessoas que não precisavam ouvir. E nós temos que saber discernir essas coisas. Muito bem, nós sabemos que dali José foi jogado numa cisterna. E José tem pelo menos aqui algumas estações na sua vida. A primeira estação, muito ruim, foi a estação da cisterna. Os irmãos de José pensaram em matá-lo. E houve uma divisão de opiniões. Enquanto alguns queriam matá-lo, outros diziam não, por que matá-lo? Um dos irmãos, pelo menos, de uma forma mais lúcida. E deixaram ele na cisterna. Até que apareceu uma caravana de ismaelitas que iria para o Egito. E alguém deu a ideia: vamos vendê-lo.
venderam José. E José foi para o Egito. José, ele, de filho querido, amado, agora ele está indo como escravo, vendido como escravo para o Egito. A estação, essa próxima estação, é o texto que eu li, casa de Potifar. Era um oficial do rei, mas apesar de estar na casa de um oficial do rei, era uma pessoa de primeira grandeza, uma pessoa de poder, uma pessoa rica. José, ele estava ali como escravo. Ele estava ali como escravo. Mas mesmo como escravo, Deus estava abençoando José. O texto que nós lemos e que nos chama a atenção, e eu quero pregar aqui, pelo menos em 4 certezas que José tinha nas estações que ele passou, 4 certezas que sustentou José para ele passar nas estações que ele passou, porque a vida é feita de ciclos, e você já sabe disso, e se nós nos comportarmos de uma forma errada, nós podemos fracassar num determinado ciclo ou estação da vida. E o ponto dessa mensagem é: eu tenho que saber como me comportar dentro de cada estação. E José vai me ensinar. E dentro de cada estação, a estação da cisterna, a estação da casa do Potifar, depois ele vai para uma prisão, a estação da prisão. E por fim, ele vai para o palácio, um lugar de honra, onde José, ele ali, naquele lugar, o sonho que ele teve dá início a partir dali do palácio. Nestas estações é manifesto um comportamento de José que nos traz lições. Lições para as nossas estações. Você está numa estação da sua vida e eu preciso entender como me comportar nessa estação. Logo de cara eu tenho que entender que a estação que eu estou, ela pode até se estender, ela pode até demorar, mas ela tem um tempo e o tempo dela vai finalizar. Quando eu estou consciente disso, eu vou me comportar adequadamente a esta estação. Basta você lembrar das estações do ano. Você vai colocar casaco no calor, é inadequado. Você não está no frio, está no calor. Então você se veste adequadamente. Agora observe os comportamentos, as certezas que José tinha. 4 certezas. A primeira certeza é no próprio versículo que nós lemos, versículo 2 desse capítulo 39. Diz assim: o Senhor Deus estava com José, e ele veio ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Deus está comigo em todas as estações. Eu preciso dar cores, sustentar esta certeza. A primeira grande certeza é que Deus está com você. Deus estava com José. Às vezes, nós temos a impressão de que Deus está ausente. Deus em silêncio não significa que Ele está ausente. Às vezes, o silêncio é apenas também uma prova que você precisa passar. Como você se comporta quando Deus está em silêncio? Como você se comporta numa estação de escassez, numa estação mais difícil, numa estação em que tem poucos recursos, numa estação em que você não vê as coisas funcionando perfeitamente. Talvez você esteve numa estação anterior que tudo funcionava bem, que tudo andava de acordo. E se você não tiver esta certeza, pode ser que você seja levado por um vento que vai fazer você comparar. E você vai falar assim: poxa, a estação que eu estava, tem alguma coisa errada. E você às vezes vai focar na estação, quando deveria focar nas certezas. Cada estação, você precisa dar o foco certo. Se você não focar nas certezas, e eu estou enumerando a primeira aqui, Deus está com você, você pode fracassar. Não fracasse. A palavra de Deus para mim, para você nessa noite é: Ele está com você. E se Ele está com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se você está passando por vales, e é uma
uma dificuldade na caminhada, por mais que você se enfraqueça, porque é possível você se enfraquecer, talvez é até natural, até humano, mas não se dê por vencido. Se alimente dessa certeza. Deus está presente. Lá em Salmos 46 a Bíblia diz: socorro bem presente. Já reparou na construção dessa frase? Não é um socorro presente, é um socorro bem presente. Faz toda a diferença. Um socorro bem presente me dá essa certeza. Deus está comigo. Deus está comigo. Você pode dizer isso comigo? Deus está comigo. Deus está comigo. Reafirme isso indo para sua casa. Vá para o trabalho amanhã com essa afirmação. Deus está comigo. Quando você sentir o calor da batalha, Deus está comigo. Deus está comigo. Aqueles 3 homens estavam sendo levados para a fornalha. E eles tinham a certeza, tanta certeza, que Deus estava com eles, que eles falaram assim: bem, eu não vou me curvar a essa estátua, eu não vou adorar outro Deus, eu tenho certeza que Ele está comigo. Se Ele me livrar, ok, tudo bem, mas se Ele não me livrar, ainda assim, eu sei que Ele está comigo. E quando eles foram para a fornalha, você lembra do texto? Um milagre escrito na palavra para a minha vida e para a sua vida. Qual foi o milagre? O 4º homem da fornalha estava lá. Quem era o 4º homem? Era o próprio anjo do Senhor, era o próprio Deus. Nessa fornalha que você está passando, Deus já está lá. Se Deus está presente, a chama não vai te queimar, você não vai morrer e você nem vai ficar reprovado. Deus não quer ver você reprovado nessa estação. Aguente firme, meu irmão. Aguente firme, minha irmã. Enquanto estiver doendo, enquanto estiver nessa batalha, enquanto estiver quente, alimente-se dessa certeza. Deus está comigo. Deus está comigo, o Senhor está comigo, eu vou orar, Ele é meu socorro, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Imagine José naquela cisterna. Uma cisterna é um lugar pequeno, é um lugar que é apertado, é um lugar sufocante, é um lugar que não tem comunicação, interação, é um lugar que não tem vida, é um lugar que não tem luz, é um lugar que não tem como você se mexer, você não tem mobilidade, é um lugar que te prende. Você já se sentiu assim na vida? Às vezes tem momentos, estações da vida que a gente está limitado em coisas, sabe? São nas relações, vamos se limitando. A cisterna é um lugar de limite. Mas José não perdeu essa certeza. Deus está comigo na cisterna. Deus está comigo na casa de Potifar. A segunda certeza, eu quero enumerar 4, como eu disse. A segunda é, José, ele serviu lá na casa de Potifar. E ele serviu bem. Ele não só serviu como escravo, ele serviu com excelência. Sabe qual é a segunda certeza de José? Fomos chamados para servir, independente da estação. A estação às vezes aperta. A estação às vezes não é a melhor, não é a mais adequada. Jesus lavou os pés dos discípulos depois da ceia. Lembrando que a ceia tinha um traidor sentado com ele. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus serviu. E Deus te criou para você ser produtivo. Deus quer você servindo. Sabe qual é a maior marca do cristianismo? Claro, santidade, é verdade. Mas também é serviço. Você precisa servir. Não deixe que a estação que você se encontra te impeça de servir. Você precisa servir. Deus tem isso para você. José, ele prosperou na prisão. Na prisão ele servia. E lá na prisão, o dono, o gerente da prisão, colocou ele ali como um cabeça, está do lado dele. Por quê? Porque José, ele sabia servir. E ele sabia servir muito bem. Essa é uma outra certeza da vida. Não pare. Não fique parado, esperando o agir de Deus. Deus vai agir. Deus está com você. Essa é a primeira certeza. Mas a outra, tem essa certeza também. Você precisa se movimentar. Sirva naquilo que você pode servir. Se você pode servir com poucas limitações, sirva dessa forma.
Deus conta com você aonde você estiver. Se você estiver na prisão, Deus conta com você lá. Se você está num lugar que não é o lugar que você sonhou, que você planejou, mas ali é um lugar que Deus quer que você sirva, faça o melhor. Talvez você, nessa estação, a aprovação dela, se você ser aprovado e passar para uma próxima, seja o seu comportamento no aspecto do serviço. Sirva em nome de Jesus. Você foi chamado para servir, você tem dons para servir. Sirva independente da estação. Um terceiro ponto, Deus é especialista em transformar caos em bênção. Agora nós vamos falar da estação do palácio. José, ele não foi visto fazendo birra nas estações anteriores. José não foi visto erradamente, com comportamento errado. José foi visto servindo e sabendo que o Senhor, o texto fala, Potifar viu, Deus está com ele. O gerente da prisão, a pessoa que cuidava da prisão viu, o Senhor está com ele. José, porque ele foi aprovado, ele passou nessas estações assim, na estação do palácio, era a estação que Deus transformou o quê? Caos em bênção, de uma forma inusitada. José agora não está sonhando na prisão, ele está interpretando sonhos. Você já percebeu que a vida de José sempre está ligada de alguma forma a sonhos? Ele estava sonhando e aí foi levado para a casa de Potifar, em seguida a prisão. Na prisão, 2 homens que foram presos, o copeiro e o padeiro foi preso. E eles tiveram sonhos na prisão. Quem interpretou os sonhos? José. Interpretou os sonhos e Deus confirmou o sonho. Depois, um deles foi enviado novamente para o palácio. Sabe o que aconteceu lá no palácio? Aquele homem, e o José falou, lembra de quando estiver lá no palácio. Lá no palácio, o faraó teve sonho. E quando o faraó teve sonho, o que aconteceu? O José soube disso, o copeiro soube disso e lembrou de José, mandou chamar José. Irmãos, você vai ser lembrado, creia nisso. Deus sabe, Deus te conhece, Deus te formou com uma identidade. Você é único, você é especial. Saiba disso, saia daqui batendo no peito. Eu sou especial para o Senhor me conhece, o Senhor me construiu, o Senhor está me formando. Na hora certa, na estação certa, vou florescer. Na hora certa, o caos vai se transformar em bênção. Eu quero que você mantenha a mente no propósito e não no problema. É isso que Deus quer que você tenha. Você foca na estação, não foca no propósito da estação, não foca no problema em si. Você sabe que o nada é matéria-prima para Deus fazer o tudo. Quem era José? Um prisioneiro. Estava na prisão. E agora quem ele é? O governador do Egito. Olha que mudança radical. Como aconteceu essa mudança de ponta a ponta? Que extremo aconteceu? Como se deu isso? Porque Deus é poderoso de transformar caos em bênção. Ele tem poder de transformar a sua vida. Ele tem poder de tirar você dessa estação de uma forma como você menos imaginar. Quando menos você esperar, acredite. Você vai estar envolto de bênçãos. Você vai estar sorrindo e você vai estar contando uma história. Eu passei por estações e naquelas estações eu tive a certeza, Deus está comigo. Eu tive outra certeza, eu fui chamado para servir e eu tive uma outra. Deus transforma caos em bênção. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A última estação que eu quero pregar aqui para você. A última certeza, são 4 certezas. Deus sempre surpreende a gente com o melhor. Pastor, onde eu vejo isso? Aí agora eu vejo na história de Jacó. Porque Jacó, ele recebe a notícia dos irmãos. O José está vivo. Sabe quanto tempo tinha passado? 20 anos. 20 anos e José lamentava uma pseudo-morte. Parece que na cabeça de José tudo estava dando errado. De Jacó, perdão, não tinha mais jeito. Não, a morte é inevitável, irreversível. Na cabeça de Jacó,
Não tem como reverter esse quadro. Ele morreu, José morreu, e agora ele tem uma notícia. Sabe como Jacó viu José? Da última vez que ele viu, um menino de 17 anos. Agora ele vê um José pronto, formado. Ah, irmãos, Jacó não acompanhou a formação de José como ser, pessoa, homem. Quando viu José de novo, já tinha 37 anos, mas ele se alegrou tanto. Sabe o que significa? Ele viu o melhor de Deus. Ele viu um menino e guardou uma informação: está morto. Agora ele tem uma outra informação: José está vivo. José está vivo. Pai, José está vivo. E a Bíblia diz, quando ele recebe a informação, ele dá um brado: chega! Vou ver meu filho. Deus surpreendeu o Jacó com o melhor. De tudo que Jacó poderia esperar, ele não esperaria ver o filho pseudo morto. Mas ele viu o filho morto. Eu não sei o que você pode ver, mas Deus tem para você o melhor. Você pode anotar isso aí no seu coração. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. É a quarta certeza. Enquanto você estiver passando numa estação que ela não é a melhor das estações, é uma estação que exige de você, é uma estação que te faz sofrer, mas nesta estação, se alimente dessa certeza: o melhor ainda está por vir. Deus tem o melhor para mim. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu tenho certeza que Deus não esqueceu de mim. Há uma estação que vai chegar. A qualquer momento vai acontecer a estação de Deus na sua vida. Vai chegar em nome de Jesus. 4 certezas. A primeira certeza: Deus está comigo. Deus está presente na sua vida. Na melhor estação, mas na estação ruim também. Na estação que você estiver, sirva. É a segunda estação. Não fique parado. Não seja uma pessoa passiva ao que Deus está fazendo. Enquanto você serve, você está compactuando com o processo que Deus tem na sua vida. Quando você está se movimentando, seja de qual for o jeito que você se movimente, está servindo, saiba que enquanto você serve, você está alinhado a um propósito de Deus. Então essa é a segunda certeza. A terceira: Ele é especialista em transformar caos em bênçãos. E a última certeza: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Diga assim para mim, diga comigo: Deus tem o melhor para mim. Diga: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. Talvez o melhor que Deus tem para você é diferente do que é para mim. Eu não posso julgar o melhor de Deus para você. Para pessoas, determinadas coisas, do melhor é uma família. Para outros é algo mais ajustado. Para outras pessoas é uma vida espiritual mais plena. Eu não sei, mas Deus tem para cada um de nós o melhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta hora. E nesse momento de oração, eu quero que você curve o seu coração, curve a sua fronte, mas curve também o seu coração. E fale com Deus nesse momento. Qual é a estação que está te segurando, te abateu, te entristeceu? Quem sabe é uma estação que é difícil, como a estação da cisterna. Quem sabe é uma estação da casa de Potifar. Você se vê como escravo, você não se vê como livre, você se vê como escravo. Talvez seja numa circunstância, talvez seja dentro de um contexto que você se vê limitado demais. Não sei qual é a estação, mas hoje Deus traz uma mensagem para você. Conforme você se comportar, você vai mudar de estação. Na medida que você reage, como você vai reagir? De acordo com essas 4 certezas. Deus está presente na minha vida. Eu preciso servir. Fui chamado para servir. Deus vai transformar o caos em bênção. E Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Pai, nós oramos nessa hora. Tu tens o melhor para nós. Nós cremos nisso. Essa é a tua palavra que veio para nós nessa noite. E eu creio que isso não vai mudar. Hoje é uma noite de renovo de fé. E eu creio, Senhor Deus, que corações aqui vão ser renovados, vão ser quebrantados, vão ser transformados e vão vivenciar o teu melhor. Opere o teu melhor. Opere uma transformação. Traga, Senhor Deus, resposta. Ei, esse lugar é um lugar de resposta. 4 certezas. Eu vou sair daqui diferente. Deus está presente. Deus está comigo. Deus transforma a causa em bênção. Deus tem o melhor.